No Brasil, nós não podemos ter o uso pessoal da nossa opinião e dos nossos posicionamentos políticos filosóficos descriminalizados. Mas o usuário de maconha pode sustentar o tráfico tranquilamente, pois ontem, em mais uma medida autoritária e arbitrária, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte dos usuários recreativos da maconha. Agora todos nós estamos ansiosos para sabermos que dia será descriminalizada a liberdade de expressão no nosso país. Eu sou a Geisiane Freitas e esse é o Na Veia. Aqui eu te conto que não querem que você descubra, mas que você precisa saber sobre política e atualidades. Todos nós já perdemos a conta há muito tempo de quantas medidas completamente autoritárias e que não competem ao STF foram tomadas. O STF simplesmente legisla no nosso país e anula tanto a própria função, instaurando ditadura, já que tudo ocorre ao bel prazer dos ministros que compõem a corte, e anula a função do Congresso Nacional, que, salvo alguns poucos casos, é uma mistura de omissão, covardia e medo. Nas últimas semanas, o STF legislou sobre o aborto e agora legisla sobre o porte de maconha. Ambas as pautas não são do agrado do cidadão brasileiro. Do afegão médio que costuma ter horror a assassinato de inocentes e a violência que os malefícios das drogas impõem a toda a sociedade, mas principalmente as camadas mais vulneráveis da malha social. Com o juridiquês e a burocracia estatal na ponta da língua, o que os ministros do STF e toda a esquerda vão alegar é que esse absurdo aprovado ontem não tem nada a ver com a descriminalização das drogas. Eles já argumentam que a medida diz respeito a tratar como ilícito administrativo ou penal, e foi decidido que seria tratado como um ilícito administrativo. Contudo, na prática, é descriminalizar ou, pelo menos, dessensibilizar a população no que tange à gravidade da pauta e desordenar os bons sensos em comum já estabelecidos em sociedade. Tratando a questão como ilícito administrativo, é dar menor importância ao caso e, no final das contas, não dará em nada em termos de sanção a quem está portando a droga. É importante dizer que o debate ainda não está finalizado e o STF deu 18 meses para o Congresso decidir os pormenores do critério de porte, que é a quantidade de maconha que pode se portar para ser considerado um usuário ou um traficante. Na minha cabeça, uma das questões que se passa é: o policial andará com uma balança de precisão para saber, não, agora é traficante, agora é usuário. De modo geral, um dos argumentos utilizados pela esquerda é que o preto e pobre é tratado como traficante, ao passo que o branco rico é tratado como usuário. O primeiro erro desse argumento é imaginar que se o indivíduo nasceu preto, pobre e mora em algum bairro periférico ou na favela, automaticamente ele é criminoso. O nome dessa premissa é racismo. E a esquerda, partindo dessa premissa, polui o imaginário social com estereótipos negativos acerca da figura negra brasileira. Logo, eles que se dizem tão defensores de minorias. O segundo erro é imaginar que a força policial possui uma espécie de negrômetro que faz com que a lei se aplique a depender da cor da pele do sujeito e não usando critérios objetivos da lei. Ou seja, querem recriar os Estados Unidos dos anos 60, onde os conflitos raciais eram sérios e violentos, no Brasil de 2024, onde boa parte das corporações tem como membros policiais negros. Essa medida também demonstra a total falta de desconexão dos ministros do STF com a realidade, principalmente com a realidade pobre do país. As favelas e periferias são violentas, pais e mães perdem seus filhos para o tráfico e pais de família correm o risco de não voltarem para casa em decorrência da violência que existe por causa da existência do tráfico. Ou seja, o pobre e preto que a esquerda tanto fala sempre enxergou seus verdadeiros algozes, as drogas e o tráfico. E aí eu pergunto, onde esses usuários comprarão suas drogas, se não com os traficantes de drogas?
Nós somos o país com índices educacionais completamente vergonhosos no PISA. Nós temos números de mortes violentas equiparados com países em guerra. Os criminosos andam livremente e impunes em nosso país e a esquerda ainda tem a cara de pau de chamá-los de vítimas da sociedade, ou então vítimas do sistema capitalista. E o que a esquerda no poder vem semeando em nossa sociedade é o completo caos. Como se não bastasse todo esse cenário brasileiro, né? Toda ditadura, além da óbvia tirania, tem como um controle populacional que acontece por meio do incentivo ao aborto e o anestesiamento das pessoas por meio de incentivo ao uso de drogas. A quem interessa as medidas tomadas por quem está no poder? Uma coisa eu garanto: o povo não é respeitado, tampouco colhe benefícios de tais ações dos poderosos deste país. E quem diria que um arroz como esse aqui ia acabar alimentando a corrupção? Parece que o lema de alguns poderosos não é ajudar quem precisa, mas sim, de grão em grão, enfraquecer quem tem iniciativa de produzir e fazer acontecer. Mas felizmente essa receita, que no passado tinha a impunidade como principal ingrediente, já é bem conhecida. Como estão falando por aí, o povo acordou. Cada vez fica mais claro que as conquistas do nosso país não acontecem porque o governo quis, mas sim pela dedicação de cada brasileiro, seja da cidade ou do interior. E é na Gazeta do Povo que as notícias mostram isso. Aqui o jornalismo fala em nome de você e não do governo. Clique no link que está junto deste vídeo e experimente conhecer o jornalismo da Gazeta. Neste mês, a condição para novos assinantes custa menos que 1 quilo de arroz. São R$ 6 por mês nos primeiros 6 meses. Assine agora!